Salve Maria Santíssima, meus irmãos e minhas irmãs. Quero convidar vocês nesse vídeo a fazermos uma breve reflexão sobre uma parte do tratado que ainda não foi postado nenhum vídeo aqui no grupo, que é sobre a parte do suplemento do livro do tratado, que é o modo de praticar esta devoção na Sagrada Comunhão, que são os parágrafos 266 a 273, 266 a 273. Vamos então fazer uma reflexão e uma partilha que pode servir para todos nós, até para você que não é ainda consagrado pelo método. Essa espiritualidade, eu tenho certeza que vai te ajudar a comungar de um modo diferente, com mais amor, com mais devoção. Pelo menos são os frutos que eu tenho tentado usufruir e tenho experimentado nesse tempo de total consagração. Então vamos fazer uma oração para que Nossa Senhora nos ajude nessa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa parte do tratado, do suplemento, às vezes a gente não encontra informações específicas na internet sobre esta parte do tratado. Então quero fazer aqui uma partilha, talvez falando um pouquinho do meu testemunho e outros irmãos também, de repente que você já pôde conversar, ouvir um pouquinho. E você, meu irmão, que conhece o tratado, já está há algum tempo caminhando, tenho certeza que tem experiências lindas para falar dessa prática de devoção na comunhão. Mas São Luís, ele vai falar que nós temos que ter uma preparação antes, durante e depois da comunhão. Eu, como catequista, antes de chegar aqui no livro, gosto às vezes de falar para os meus catequizandos, quando eu vou à missa, a preparação realmente começa antes de chegar à igreja. O horário que eu vou me arrumar para ir à missa, eu vou correndo em cima da hora? Então eu tenho que ter uma preparação prévia. Se eu vou na missa das 7 horas da manhã, que hora que eu tenho que acordar para poder me arrumar com calma, me organizar para poder me dirigir à igreja, chegar à igreja com uns minutinhos antes, para fazer uma oração de preparação. E vocês vão ver aqui no tratado que essa preparação antes tem que exercitar em nós uma oração prévia antes. Então, que eu, Graziele, claro, tento fazer nas minhas orações pessoais também, principalmente um dia antes que eu vou à missa, mas de modo especial no dia, na hora ali que eu estou na missa, que é aqueles minutinhos que a gente chega antes. Então, qual horário que eu vou? Vou me organizar. Qual roupa eu vou para a Santa Missa? Não é moralismo. Gente, é questão de modéstia, de ter discernimento, que tem roupas que não convêm para um ambiente litúrgico. Estamos em tempos em que as pessoas estão ali, vão à missa, tem o termômetro para medir a temperatura, se está com febre, alguma coisa devido ao Covid. Mas tem pessoas que precisavam de um termômetro, de desconfiômetro, que tem vestimentas que não são litúrgicas, não cabe ao ambiente litúrgico. E vocês não vão achar o manual da Igreja Católica do que pode e não pode. Mas, como diz a palavra de Deus, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Analisar, essas vestimentas não convêm para um ambiente litúrgico, assim como um advogado que diante de um juiz no fórum, ele não vai de qualquer jeito. Por que na missa, diante do Senhor dos Senhores, a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz? Eu
não é que eu vou chique de gala, não é nada disso, mas com roupas coerentes com aquele ambiente, né? Nós mulheres temos que sim ter coerência. Essa calça convém para o ambiente litúrgico? Não tá muito agarrado na virilha, não tá marcando tudo, entrando tudo. Desculpa a gente falar desse jeito. Principalmente quem serve o altar. Às vezes falta esse desconfiômetro. Vai fazer uma reverência, se não tem um jaleco que cobre todo o quadril, fica evidente a sensualidade ali do quadril feminino, do bumbum feminino. E ninguém vai falar isso pra você, tem que ser a Graziele numa formação, porque as pessoas têm medo, receio, pudores, vergonha alheia, né? Como que chega nisso? É complicado, né, a gente falar disso. Às vezes é complicado um sacerdote chegar e falar, para não ser mal interpretado, mas nós temos que ter esse discernimento. Decotes, transparências. As bermudas e chinelos convêm, homens, no ambiente litúrgico? Sabe, são coisas que a gente tem que ter esse discernimento. Nós estamos indo diante da missa. Ofereça, é 1 hora e pouquinho no máximo que você vai estar ali no ambiente litúrgico. Sei que tem a questão do calor, tem a questão do frio, tem a questão de tantas coisas, mas é o santo sacrifício. É 1 hora, no máximo 1h20, 1h30, sabe? Pense com carinho antes. Horário, vestimenta, o jejum eucarístico. As pessoas estão se esquecendo que existe o jejum eucarístico. 1 hora antes de você comungar, você não pode comer nada, beber água à vontade, tá bom? Quem tem que tomar uma medicação normal, é comida, tá bom? Então, se você vai na missa cedo e precisa se alimentar, se não passa mal, então tem que acordar um pouquinho mais cedo. Se você vai na missa das 7 da manhã, por exemplo, a comunhão é em torno das 7h30, então, a partir das 6h30 da manhã, você não pode comer mais nada, tá? Tô dando um exemplo, mas água à vontade. Mas é porque a gente tem que preparar o nosso corpo para ter uma leveza, para estar naquele ambiente de oração e de liturgia. Bom, já me detive muito no antes, mas vamos aqui para o tratado, que é a essência do coração, que é muito mais importante. Porém, São Luís nos ensina que coisas exteriores e interiores, se estão bem unidas, elas nos ajudam a viver uma devoção, tá bom? Não queremos ser os moralistas, mas também não queremos ser os libertinos. Nós temos que ter um equilíbrio, né? O senso da temperança, da moderação, que isso é um fruto do Espírito Santo, tá bom? Que nós precisamos pedir em oração essa moderação. E eu falo de mim, tá bom? Que eu tenho uma tendência de ser um pouco mais extremista. Eu tenho essa personalidade um pouco mais no extremo e precisa vir a graça de Deus com a ajuda de muitas situações para me dar um equilíbrio, tá bom? Então, tô falando de mim. Antes da comunhão, lá no parágrafo 266, 4 palavras-chave: humilhar, renunciar, renovar e suplicar. Então, quando nós chegamos na Santa Missa um pouquinho mais cedo, é o nosso momento de oração. Sei que nós gostamos de encontrar nossos irmãos, de conversar, de celebrar, mas, meus irmãos, outro detalhe que as pessoas estão esquecendo: a igreja é lugar da oração, do silêncio. Claro, nós devemos ali, né? Vamos dar o bom dia, boa tarde, a paz de Cristo ali. Mas chegar no nosso lugar, silêncio, recolhimento, oração. A igreja não é a feira, não é o chá da tarde com as amigas, não é o churrasco da família. Aquele não, é lugar de silêncio. É lugar de oração. Nós sabemos que tem as pessoas que servem na igreja, que precisa ali estar anotando as intenções, às vezes está ali ajudando o sacerdote, às vezes em alguma organização, porém são pessoas, agentes da pastoral que vão fazer isso. O povo de Deus, de modo geral, não. Se cada um que tiver ali fazer a sua função,
Não precisa ficar tanta agitação. E até você que serve na Santa Missa, às vezes ali no comentário, numa acolhida, chegar antes para fazer a sua oração e fazer todas as coisas que foram delegadas a você nesse espírito de silêncio, de recolhimento, de falar o essencial, claro, de ser simpático com as pessoas, de ser amistoso com as pessoas, não de ser grosso, né? Mas que o seu testemunho possa refletir isso. Recolhimento, oração, na paz, no amor, na gentileza. Então chegar ali, humilhar e renunciar. Nós não somos dignos de comungar a Cristo, nunca seremos. Mas na sua divina misericórdia a gente vai se humilhar e vai renunciar todo esse fundo corrompido que nós temos, todas as nossas fraquezas. Na Santa Missa, os pecados veniais, eles são perdoados no ato penitencial, tá bom? Os veniais, os leves, que todo santo dia nós cometemos, são os pecados, os veniais são as nossas fraquezas, da nossa personalidade, do nosso temperamento, é as lutas que enfrentamos, então é hora de entregar. E aqui nós vamos renovar a nossa consagração. São Luís vai falar algumas palavras aqui que podemos dizer: todo vosso sou, querida mãe, tudo que tem é vosso. Mas o Espírito Santo pode te suscitar as palavras do seu coração, do seu jeito, né? Depois de ali fazer a sua oração, entregar todas as suas fraquezas, renovar, mãe, eu quero renovar minha consagração. Eu sou toda vossa, pelas suas mãos eu quero ser mais de Jesus, sabe? Com suas palavras, renovar essa entrega, renovar essa consagração. E aqui é a cereja do bolo. Suplicar a esta boa mãe que te empreste o seu coração para nele receberes seu filho com as disposições dela. Essa aqui é a cereja do bolo dessa espiritualidade. Depois de humilhar, renunciar, renovar, é fazer essa súplica. Mãe, empresta seu coração para eu poder participar da Santa Missa. Mãe, empresta o seu coração para que eu possa receber Jesus na comunhão. Me empresta o teu coração, porque o meu coração, mãe, é tão sujo, é indigno. São Luís aqui vai dizer também: dir-lhe-ás confiadamente que tudo que lhe oferece dos teus bens é bem pouca coisa para honrá-la, mas que deseja dar-lhe pela santa comunhão o mesmo presente que o Pai Eterno lhe deu, e que deste modo ela será mais honrada do que se lhe oferecesse todos os bens do mundo. Finalmente, podes dizer-lhe que Jesus a ama muito particularmente e que ainda quer ter nela as suas complacências e o seu repouso, mesmo que agora seja na tua alma mais suja e pobre que o estábulo, onde Jesus não pôs dificuldades em vir, porque ela lá se encontrava. Essa parte, quando eu li a primeira vez do tratado, meu coração é que nem um estábulo. Estamos nesse clima de Natal, aonde em muitos lugares montam presépio. Gente, eu amo presépio. Eu tenho um presépio que eu ganhei do casamento que eu amo mais montar ele do que a árvore de Natal. Gente, eu amo presépio. Sou apaixonada pelo cenário do presépio. De ver ali todo o cenário. Eu sempre amei presépio. E eu ganhei de presente de casamento um presépio dourado muito bonito, que é a minha alegria de poder montar. E essa semana, para eu preparar essa partilha com vocês, eu fiquei olhando para o presépio, sabe? E falei, é assim o nosso coração mesmo. Aquele lugar onde Jesus nasceu, o estábulo, o lugar onde ficavam os animais, um lugar ali da moradia daquelas pessoas, sabe aquele quartinho de depósito? Sabe aquele lugar ali onde guarda o resto das tralhas de uma casa? E em muitos lugares aí também tinha os animais, porque as pessoas, né, eram o meio de transporte dessas pessoas, digamos assim. Onde Jesus nasceu tinha cheiro de esterco, de urina. Mas São José e Nossa Senhora conseguiu preparar, nem que fosse um cantinho,
um cantinho menos indigno para receber a Jesus. E Jesus, ele não teve dificuldades em vir. Olha que bonita essa parte do tratado, porque sabia que Maria estava lá. Ele, rei da glória, rei dos reis, não merecia nascer num estábulo. Ele não merecia estar numa manjedoura, que é um lugar onde colocava a comida dos animais, né? Manjedoura, aí vem de manjar, né? Manjedoura, de manjar. Eu li esses dias uma reflexão, porque é onde ficava a comida, né? O manjar, manjedoura ali dos animais. Ele não era digno de estar naquele lugar. Mas porque Maria e São José, eu gosto de acrescentar aqui, o santíssimo patrono da igreja, São José, estavam lá. E assim também nós vamos pedir para Nossa Senhora suplicar. Eu, Graziele, já faz um tempo que eu já estendo a minha súplica. Não é somente Nossa Senhora que eu peço para estar ali comigo na comunhão. Eu peço para São José. Porque os dois estavam lá naquele estábulo e ajudaram a limpar ali, nem que foi às pressas, um lugar menos indigno. Então eu peço, Santíssima Virgem, São José, me empreste o coração de vocês. Me ajudem a receber a Jesus nesse presépio, aqui nessa manjedoura suja que é o meu coração, que eu não sou digna. Claro, né? O Espírito Santo vai soprando cada dia de um jeito, mas é a prática de oração que eu faço há algum tempo. Então, antes da comunhão, vamos retomar? Horário de ir na missa, vestimenta, chega um pouco mais cedo. Claro, cumprimente as pessoas, seja gentil, mas igreja é lugar de silêncio, lugar de oração, porque você precisa ter um tempo para fazer a sua momento de humildade, de renúncia de todo o seu fundo mal, de renovar a sua consagração e de suplicar que Nossa Senhora empreste o coração dela para que você possa receber a Jesus. Eu gosto de pedir para Nossa Senhora me ajudar para que eu possa prestar atenção no que é essencial na Santa Missa. Por isso que eu gosto desse momento de oração. Para que eu preste atenção naquilo que é o essencial, é o sacrifício de Cristo. O essencial para mim não é se eu estou passando calor dentro da igreja. Não é se às vezes alguém fez uma leitura errada, falou um português errado. Eu estou falando das minhas fraquezas. Estou falando dos meus podres, o que eu presto atenção. A Graziele velha, a Graziele suja, a mulher velha, que se chama Graziele, se ela não está na graça de Deus, se ela não se exercita nessa humildade, nessa renúncia, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ficar incomodada com o horário que ela vai ficar incomodada com o lugar que ela senta, ela vai ficar incomodada se alguém fizer uma leitura errada e vai falar o português estranho, ela vai ficar incomodada se o ministério cantar uma música antilitúrgica, que acontece de monte nas nossas paróquias. É duro conhecer demais algumas coisas. Vai ficar prestando atenção se desafinou, se tem a voz estranha para cantar. Vai ficar prestando atenção se a homilia foi ruim ou não. Vai ficar prestando atenção no irmão da esquerda e da direita. Corre o risco de ficar julgando as pessoas que entrarem na fila da comunhão. Enfim, essa é a Graziele horrível, velha, podre, que eu preciso matar todas as vezes quando eu vou à missa. Por isso que eu preciso pedir para Nossa Senhora vir em mim, porque senão a missa não vai ser o essencial, vai ser ali talvez um momento de mini tortura para mim. Mas se eu quero focar no essencial, eu vou pedir, Nossa Senhora, eu tô com a Senhora aqui. Eu quero amar os meus irmãos que estão servindo nesta liturgia, porque eles estão fazendo o melhor que eles podem. Os meus irmãos que estão lendo aqui, eles estão enfrentando a dificuldade da vergonha de ler em público, que não é fácil. Esse sacerdote, talvez eu não entenda a homilia dele, mas ele deu a vida. Ele é ungido de Cristo. Ele tem a unção que pelas mãos dele, ele me dá Cristo. Não importa se às vezes eu não gosto daquele sacerdote, não gosto da homilia, não entendo nada, mas ele tem algo que eu nunca terei. As mãos ungidas para me entregar a Cristo e para perdoar os meus pecados, eu devo orar por ele. Aquele irmão que está cantando, ele pode desafinar, mas ele está fazendo o melhor. Ele deixou a família dele, às vezes ele está ali doente, ele está lá cantando. Os meus irmãos que estão aqui, que bom que esse irmão está aqui na igreja.
Que bom que esse irmão que estava perdido, que talvez não era nem digno de estar na fila da comunhão, mas ele está aqui. Ele escolheu estar nesse banquete. Tá vendo? Eu tô falando das minhas lutas, tá? Não é pra me exibir, não. É pra falar que a gente é tudo farinha do mesmo saco, que a gente tem fraquezas. Tem pessoas aqui que são muito melhores do que eu. Que talvez não leu as coisas que eu li e tem um coração muito mais puro do que o meu. E é por isso que está caminhando na fé. Tá vendo? Eu tô partilhando aqui um pouco de mim para vocês verem que você também tem dificuldades, que talvez não são as mesmas que as minhas, para ir à Santa Missa, mas ao santo sacrifício de Cristo. Mais do que nunca, eu, Graziele, preciso dessa consagração. Mesmo que você não faça essa consagração, faça esse exercício, porque isso é uma devoção, é algo enriquecedor. É algo que pode te ajudar a viver bem a liturgia e a Santa Missa. Então, tá aqui minha partilha de como antes a gente tem que se preparar. E para vivenciar toda a questão da liturgia, toda a questão da missa, com amor, com entrega. Claro que tem dia que a gente vai estar melhor, tem dia que não vai estar, mas o importante é estar. O importante é estar perseverando. E durante a comunhão, São Luís, ele vai dizer no parágrafo 267, quando estiveres para receber Jesus Cristo depois do Pai Nosso, dirás 3 vezes, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Nós vamos dizer 3 vezes, e ele vai explicar o porquê de cada uma das vezes. Calma que eu já explico para quem se perde, mas quando fazer isso na missa? Então, vamos lá. Na hora que o sacerdote eleva ali, ele fala, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou às vezes ele vai falar também, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Geralmente é essa, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Sempre vai ter ali uma recitação. E o que nós, povo de Deus, respondemos? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu já escrevo aqui, tá bom? Vou tirar dúvida. Uma só palavra ou uma palavra, tá? Depois eu vou ver aqui liturgicamente como devemos responder. Eu já escrevo aqui, mas não vou me deter num só ou uma palavra, tá? Mas nesse momento, consagrado, nós vamos rezar com todo o povo. Vocês percebem que vai ter um silêncio, uma lacuna, porque o sacerdote ele comunga. Isso é a prática da espiritualidade. Nesse momento, aí sim, você vai repetir 3 vezes para você mesmo, né? Balbuciando mentalmente. Senhor, ele vai dizer que nós temos que repetir 3 vezes. Uma para Deus Pai, uma para Deus Filho e uma para Deus Espírito Santo. Então, depois que o sacerdote fez o momento que ele está comungando, então o consagrado ali, mentalmente, rapidinho, vai pronunciar novamente. Senhor Deus Pai, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Senhor Deus Filho, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Senhor Deus Espírito Santo, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Tem um porquê de repetirmos 3 vezes. É claro que nessa hora é jogo rápido. Não dá tempo de fazer a reflexão. Só que nós temos que ter a consciência o porquê repetimos. A primeira vez nós dizemos a Deus Pai que nós não somos dignos de receber a Jesus por causa dos nossos maus pensamentos e ingratidões para um Deus tão bom. Mas que Maria, a serva do Senhor, está comigo. Eu tô falando aqui na primeira pessoa, tá bom? Representar-me-á e dar-me-á uma confiança e esperança singular. Então, para Deus Pai, eu vou falar essa primeira vez que eu não sou digna porque Ele é um Pai maravilhoso comigo, mas eu sou ingrata. Mas calma, Pai, Maria está comigo. Ela vai me ajudar nesse processo, né, de confiança e de esperança e gratidão ao Senhor. A segunda vez nós falamos que não somos dignos para Jesus Cristo por causa das inúteis e más palavras que falamos.
por causa da nossa infidelidade no serviço dele. Entretanto, calma, Jesus, eu sei que eu não sou digna, mas calma aí. Tem piedade de mim. Eu dei a casa do meu coração para sua mãe. Então é dentro dessa casa que você vai entrar, Jesus, que o Senhor vai entrar, na casa da sua própria mãe, que é tua. Então eu não sou digna, Senhor, mas Maria está aqui comigo. Tá vendo? Eu acho bonito isso de São Luís, né? Olha, eu não presto, mas calma aí, Maria está comigo. Ela está me ajudando nesse processo, Senhor. Maria sempre é o nosso escudo, a nossa defensora, né? Que nem um filho desesperado na hora do perigo grita a mãe. É mais ou menos isso. Pai, eu não sou digna, mas calma, eu tenho minha mãe. Filho, irmão, Jesus, eu não sou digna, mas calma, eu tenho minha mãe. E a terceira vez para Deus Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sou digna de te receber aqui, de receber a tua obra de caridade, porque eu sou muito tíbio, ou seja, eu sou inconstante, eu sou preguiçoso, eu tenho iniquidades, eu tenho erros nas minhas ações, eu tenho resistências às tuas inspirações, quando você me fala que eu tenho que caminhar por um bom caminho, eu sou teimoso, vou lá e faço tudo errado. Mas toda a confiança está em Maria, tua esposa fiel. Maria está comigo. Mesmo com toda a minha indignidade, eu estou pedindo para que Nossa Senhora esteja comigo, Espírito Santo. Então eu não sou digna, mas pode entrar. Maria está aqui. Ela está me ajudando nesse processo. Claro que eu estou falando do jeito aqui, Graziele, de partilha. Percebem então que por causa esse motivo dessa espiritualidade, isso é uma prática com os anos. Então é lógico, na hora que a gente está na missa, que o padre eleva, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós respondemos com o povo: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tem aquele silêncio, geralmente tem alguns sacerdotes que falam uma oração, né? Mas geralmente tem aquele silêncio aí no nosso coração. Senhor Deus Pai, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Senhor Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo. Não dá tempo de fazer toda essa meditação, mas a gente consegue ter essa intenção do coração. Eu não sou digna, Trindade, eu não sou digno, Santíssima Trindade, mas Maria está aqui. Eu convidei Maria para ajudar a limpar a casa do meu coração. Eu convidei Maria, convidei São José, convidei meus santos de devoção, meu anjo da guarda, para me ajudar aqui nesse processo. Trindade, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Vem me ajudar. Olha que riqueza que é tudo isso, né? A gente está aqui partilhando com mais tempo. Na missa isso é uma prática que acontece ali um pouco rápido, mas se eu tenho essa consciência, vai enriquecendo cada vez mais minha comunhão. Depois que isso, nós vamos nos preparar para a fila da comunhão, que ultimamente não está tendo fila, né? O ministro e sacerdote tem vindo até o povo de Deus. Depois da comunhão, depois da Santa Comunhão, estando interiormente recolhido, com os olhos fechados, né? É claro, é que a gente está num tempo em que as crianças pequenas não estão podendo ir à missa, mas claro, se a mãe está com uma criança pequena, ela precisa estar atenta. Mas esse espírito de recolhimento introduzirá Jesus Cristo no coração de Maria. Tu darás a sua mãe, que o receberás amorosamente, o instalará honorificamente, nas palavras chiques aqui, o adorará profundamente, o amará perfeitamente, o abraçará com amor e lhe tributará em espírito e em verdade várias homenagens que nos são desconhecidas a nós, envoltos nessas densas trevas. Aí ele vai ter outras reflexões aqui que pode ajudar o fiel nessa prática, mas eu gosto desse final. Há uma infinidade de pensamentos que o Espírito Santo fornece e te fornecerá se fores interior, mortificado e fiel a esta grande e sublime devoção que acabo de te ensinar. Mas recorda-te de quanto mais deixares agir Maria na tua comunhão, mais Jesus será glorificado.
e deixará agir tanto mais Maria por Jesus e Jesus em Maria. Quanto mais profundamente te humilhares e os escutares em paz e silêncio, sem procurar ver, gostar ou sentir. Pois o justo vive em tudo da fé, e particularmente na Sagrada Comunhão, que é um ato de fé. O meu justo viverá da fé. O Espírito Santo de Deus vai te inspirar, né, uma criatividade santa para este momento de pós-comunhão. Então, comunguei, vou fazer minha oração de recolhimento. Eu, Graziele, costumo ter uma oração que eu faço, né, já faz alguns anos. Eu, Graziele, tá bom? Não é norma católica. Norma que é que nós temos que render ali uma oração, né, de agradecimento, de render graças, né? Nós estamos comungando a Jesus, é momento de silenciar, momento de recolhimento, de vivenciar aquela comunhão que está aqui, está ali digerindo, está circulando pelas minhas veias, minha corrente sanguínea, Jesus está aqui em mim. Então eu, Graziele, faz uns anos que gosto de fazer aquela oração de Nossa Senhora de Fátima, ensinada, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu recito 3 vezes, né? Eu gosto de fazer esse ato de adoração a Jesus. Demorou para eu decorar, mas eu queria muito ter essa oração como prática interior. Isso é uma prática pessoal minha, não é uma norma, tá bom? Estou partilhando como é que eu vivencio. Depois de fazer esse ato de adoração, eu vou entregar para Nossa Senhora. Como eu pedi lá para ela emprestar, eu peço para ela, Nossa Senhora, São José, eu incluo São José, eu entrego a Jesus, que eu acabei de comungar. Jesus, eu estou te entregando para sua mãe, para São José, para o seu pai, porque eu não sei cuidar, eu não sei adorar como eu devo adorar, então está aqui, mãe, eu estou te entregando, porque para que a senhora me ajude a adorar a Jesus. Estou dando um exemplo, tá? Cada comunhão, a oração é aquilo, o Espírito Santo ele brota, tá bom? Eu, Graziele, gosto de fazer esse ato de adoração e depois essa conversa, como se eu estivesse realmente devolvendo a Jesus para aqueles que realmente vão cuidar com maestria do menino Deus. Tem algumas pessoas que gostam de eu partilhar dessa espiritualidade que eu vejo. Eu falei, gente, não vai muito pela vibe da Graziele, porque a minha cabeça é bem, né, fantasiosa não, mas eu tenho muita criatividade ali mentalmente quando eu estou na espiritualidade, mas tem pessoas que não, tem pessoas que são mais simples, objetivas. Dependendo da pessoa que pode ouvir essa minha partilha, vai falar, que frescura dessa moça, né? Cheia de free, de coisa. Não tem que ser isso, né? Talvez muitas pessoas vão ironizar, vão tirar sarro. Então, gente, é uma coisa particular, né? Que eu estou aqui abrindo meu coração para vocês, que não é uma norma, é uma devoção. Qual que é a devoção de São Luís ensinada? Que nós possamos pedir o coração de Maria para que a gente possa comungar. E também recitar 3 vezes, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, né? Antes de comungar. Para que nos prepare para a Santa Comunhão. O Espírito Santo vai te inspirar, como você vai rezar, como você vai adorar. De repente naquela missa, a canção que está cantando vai ser sua oração. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, né? Tá cantando uma canção que tá ali colocando Cristo no seu cristocêntrica, tá ali uma canção que tá tocando tão profundo o meu coração, que aquela canção às vezes é minha oração de pós-comunhão. Tem dia que é o silêncio, tem dia que eu não tô conseguindo nem pensar em oração, aí o silêncio, né? As palavras, mas a entrega, às vezes eu olho para a cruz do altar, enfim, depende do dia. Depende do momento, depende de como eu estou, mas o importante é a gente perseverar na busca de poder comungar a Jesus com mais amor, com mais dignidade, com mais carinho. As pessoas gostam algumas pessoas já ouviram essa partilha. Eu, Graziele, tá bom? Não gosto de ficar falando que eu sou o centro, não, tá bom?
porque isso não é legal ficar falando demais, eu não. Importa Cristo cresça, eu diminua. Mas eu gosto de ter uma espiritualidade que Santa Teresinha do Menino Jesus fazia. Ela pedia, né, ajuda do seu anjo da guarda, dos seus santos de devoção, para adorar a Jesus, para armar a tenda dentro do coração dela. Então eu Graziele, gosto de pedir ajuda dos meus santos de devoção para ajudar a armar a tenda. Meu coração é um presépio, sujo e vazio. Então eu clamo alguns santos, tenho os meus santos específicos que eu clamo. Me ajuda a armar a tenda aqui. Vamos armar aqui, preparar essa festa do coração, que eu vou receber Jesus. Então vamos preparar a cena, vamos preparar a tenda. Eu peço ajuda do meu anjo da guarda e de outros santos de devoção, da minha devoção, para me ajudar ali a adorar a Jesus. Então, armar a tenda. Qual o santo que eu gosto de pedir ajuda para armar a tenda? A família de Santa Teresinha do Menino Jesus, família Martin, Marie, depende da pronúncia aí francesa. Eu peço ajuda de Santa Zélia e São Luís Martin e as irmãs de Teresinha para organizar a tenda, porque Santa Zélia era uma grande bordadeira. Então ela lida melhor com decoração aí, com essas coisas assim. Então ela vai ajudar junto com as filhas dela, que eu acredito que estão no céu, não são santas canonizadas, e São Luís vai me ajudar. Santa Teresinha, e já faz alguns anos, tá bom? Acho que quase 2 anos, que eu peço ajuda do Carlo Acutis, tá bom? Não é a moda de agora dele, não. Eu tenho um carinho por ele, já vai fazer quase 2 anos que eu peço para ele participar comigo quando eu comungo a Jesus, na ação de graças, para que ele, junto com o meu anjo da guarda, agora eu tenho pedido do anjo da guarda do meu bebê também, e os santos e santas que queiram ajudar ali, Santa Teresinha, para me ajudar a adorar a Jesus. E também São José e Nossa Senhora. Então ali a minha cena do presépio está montada. Claro, gente, é uma espiritualidade minha. O Espírito Santo pode soprar outra espiritualidade. De repente você vai imaginar Jesus na sua sala, ou Jesus num castelo. Você não vai imaginar nada. Graziélia não tem essa espiritualidade. Quem disse que precisa ter? Quem disse? Não. Você não precisa ter nada disso que eu falei para vocês. Só uma coisa: amor, entrega. E pedir ajuda do seu anjo da guarda e de Nossa Senhora, para poder que você possa comungar com amor e carinho. Se eu puder indicar um livro que me ajudou muito a interiorizar mais a Santa Missa, O Calvário e a Missa, reflexões sobre o Calvário e a Santa Missa, do Fulton Sheen, que é um venerável que vai ser beatificado em breve. Gente, eu amo as reflexões do Fulton Sheen, tá bom? Um grande sacerdote americano, né? É Sheen, não é aquele japonês não, tá bom? Ele é americano, ele foi um grande apresentador também, você encontra vídeos dele, preto e branco, né, legendado. Ele era um homem incrível, de uma inteligência incrível. Esse livro é uma reflexão de comparar a missa com o Calvário. Não é um livro de normas de como se comportar a Santa Missa, tá bom? É um livro de reflexão, mas de uma maestria com as palavras. Ele é curtinho, tá bom? Esse aqui veio pela minha biblioteca católica. Não sei se acha fácil, deve achar fácil, ele é curtinho. Talvez algumas pessoas podem ter dificuldade de ler, mas é de uma poesia, é de uma riqueza, de um amor tão grande. Fulton Sheen era incrível com as palavras, um homem incrível mesmo, um grande orador, um grande pregador. E ele conseguiu, com muito carinho, comparar o Calvário com a Santa Missa. E ele nos ensina algumas reflexões de espiritualidade que nos ajudam muito a viver a Santa Missa. Mudou muito a minha forma de ir à missa depois das reflexões desse livreto aqui. Então, o Calvário e a missa. Meus irmãos, espero que essa reflexão possa ter ajudado de alguma forma.
Não é para complicar a vida de ninguém. É uma partilha, tá bom? É uma partilha de espiritualidade. Leia o suplemento. Faça aquilo que você vai se sentir parte. Antes, pedir essa humildade, né? De entregar, pedir que Nossa Senhora te ajude a participar da Santa Missa, para ela emprestar o coração dela. Depois ali, durante a missa, antes de comungar, né? Pedir ajuda da Trindade para que você possa entrar nesse mistério. E depois, quando você estiver ali com Jesus, que você está comungando, ter esse espírito de recolhimento, de adoração, e pedir ajuda de Maria para que você possa adorar o menino Deus, a Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Deus abençoe todos vocês. Qualquer coisa, vocês sabem, estou à disposição de todos vocês. Recebam graças especiais da Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.